Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Um Lugar Silencioso, parte 2. Bom pessoal, hoje falaremos um pouquinho sobre Um Lugar Silencioso, parte 2. Continuação, obviamente, do filme de alguns anos atrás, Lugar Silencioso. Um filme que na época chamou muita atenção, porque foi uma surpresa no gênero do terror, dirigido, roteirizado, no caso, primeiro co-roteirizado, e também protagonizado pelo John Krasinski, um cara que era muito conhecido pela comédia, principalmente pelo The Office, mas que se mostrou um diretor excelente e um cara muito versátil para atuar no terror, causando uma das melhores surpresas ali com o seu primeiro filme. Então, agora vamos saber se essa continuação vale a pena ou não, se está no nível do primeiro ou não, enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre Um Lugar Silencioso, parte 2. Sendo assim, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer o trabalho e dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir nas redes sociais e também para poder conhecer os meus livros. Sonoma é uma fantasia distópica e Cada Segundo Valioso é um suspense policial, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui, na sinopse, é inevitável dar um pouquinho de spoiler do primeiro filme, até porque para assistir esse segundo você tem que ter visto o primeiro, e isso não tem como fugir. Mas no caso, o filme vai começar basicamente do final do primeiro. A primeira sequência de cena, digamos assim, é um prequel. Ou seja, vai mostrar um pouquinho do primeiro dia quando aconteceu a invasão alienígena. Mas é super rapidinho, é questão de 10 minutinhos apenas para dar uma introduzida em tudo isso. Poder dar mais uma espécie de contextualização. A partir desse momento a gente vai passar já mais de 400 dias depois do Apocalipse e vai começar a acompanhar a história daquela família a partir do momento que acabou o primeiro filme. Ou seja, relembrando, quando o pai da família, interpretado pelo Krasinski, o Lee, acaba falecendo, e ali vai sobrar, no caso, a Evelyn, que é a mãe, o Marcos, que é o filho mais, digamos assim, o filho do meio, se eu não me engano, e também a gente vai ter a Regan, que é a filha deles, que é surda. Além do bebê recém-nascido. Então, dentro desse mundo complicado, onde você tem que tomar cuidado para não fazer barulho, no final das contas, qualquer barulho vai atrair as criaturas para cima de você, uma vez que elas são cegas, mas são atraídas pelo barulho, eles vão ter que sair do abrigo onde eles ficavam, porque esse abrigo já não é mais seguro, afinal as criaturas chegaram lá, e a partir desse momento eles vão ter que fazer uma jornada, sendo que eles têm esse empecilho, que é o bebê. O bebê, ele chora, o bebê faz barulho, o bebê é uma bomba relógio dentro desse mundo, mas ao mesmo tempo é uma criança indefesa. E eles já não possuem mais o Lee, que era um cara que sustentava muito essa família no sentido emocional, no sentido protecional como um todo. Então a gente vai acompanhar a jornada dessa família, que vai cruzar o rumo de um outro personagem, que inclusive a gente já viu no trailer, que é o Remnant, que é um cara que já os conhecia antes do Apocalipse, que os conhece depois e que também passou por poucas e boas durante toda essa jornada, inclusive tornando ele um cara muito mais duro, muito mais turrão. Ocorre que devido a uma situação dessa obra, digamos assim, uma coisa que acontece, essa galera vai acabar se espalhando e vai formar 3 núcleos. No caso, vai ficar o Marcos, o filho da Evelyn com o bebê, a própria Evelyn e, no caso, o Emmett junto da Regan. O que cada um deles vão fazer, onde para cada um deles vão ter que ir, aí eu deixo que vocês assistam, porque falar isso poderia estragar a experiência de vocês, já que o conceito do filme, digamos assim, o roteiro, ele é relativamente simples nesse sentido da jornada. Agora, vamos adentrar, acho que na parte mais importante, saber se essa foi uma boa continuação, discutir um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar por alguns pontos. A primeira coisa que eu digo, que como vocês puderam ver na própria thumb desse vídeo, não é que eu gostei da continuação, eu amei. Por que eu digo isso? Quando O Lugar Silencioso parte 2 foi anunciado, eu fiquei com muito receio, eu fiquei com muito pé atrás, porque, assim, a gente sabe que é um efeito da indústria que acontece muitas vezes, principalmente no gênero terror, que é quando o filme faz sucesso, dá uma boa bilheteria, muitas vezes não custou muito de orçamento, porque muitas vezes filmes de terror têm um orçamento mais baixo, o estúdio resolve fazer uma continuação, que é um efeito caça-níquel, é só para poder pegar dinheiro da galera. A gente já viu várias franquias fazerem isso, várias franquias, inclusive de sucesso. O Exorcista tem um monte de continuação, e não são necessariamente filmes bons, inclusive a maioria deles são ruins. Então, eu fiquei com receio.
continuações de filmes já são complicadas, continuações de filmes tão marcantes quanto O Lugar Silencioso é mais complicado ainda, e no gênero do terror, que é um gênero que eu adoro, mas que eu sei que as continuações muitas vezes estragam, né, a franquia como um todo. Enfim, mas as expectativas estavam lá embaixo. Quando saíram os primeiros trailers, eu fiquei, digamos assim, feliz porque os trailers eram bons, mas também fiquei com o pé atrás por dois motivos. Primeiro, porque montagem de trailer, a gente já viu vários trailers bons por aí, que na hora que a gente vê o filme não é tudo isso. Então, tentei não me enganar nesse sentido. Segundo, porque o trailer estava mostrando muito daquelas cenas antes, né, do pré-apocalipse, digamos assim. E eu fiquei com receio, porque uma das coisas que eu achava mais legal no primeiro filme é o fato de nada ser muito explicado. O importante ali é a jornada daquela família. Não é importante como os aliens chegaram, quem são esses aliens, o que eles querem, tipo, enfim. Nada disso importa. Eram criaturas que estão no apocalipse. Isso que fazia a história funcionar. Então eu tinha medo de começar a se explicar demais as coisas nesse filme. E felizmente não é isso que acontece. Nessa segunda obra, o Krasinski, né, ele não é mais o protagonista, porque, como eu falei, o personagem dele acaba falecendo no primeiro filme, mas ele ainda é o diretor, e se no primeiro ele foi roteirista, aqui ele é o roteirista único, então ele escreveu toda a jornada aqui. E ele é um cara que aparentemente, né, tem muito carinho por essa criação dele com Um Lugar Silencioso, então ele não deixou, digamos assim, meter o dedo, não deixou fazendo qualquer coisa com a história dele. Ele foi lá e tomou as rédeas. Isso foi excelente. Porque dá pra ver que ele é um cara que sabe muito bem no gênero que ele está se metendo, na história que ele está criando. Então, aquelas cenas que a gente vê muito, né, no trailer, são cenas que até enganam um pouco o espectador. Como eu falei, os primeiros 10 minutos se passa nesse prólogo, né, antes do apocalipse, ali naquele primeiro dia. Depois é a história que continua a história de onde parou o primeiro filme. Então, ele conseguiu ludibriar o espectador pelo trailer, algo que eu acho super positivo. Eu gosto quando o trailer ele entrega um pouco do que é um filme, mas também não entrega tudo. Eu acho muito legal isso quando o filme consegue fazer isso. E também porque ele tem essa consciência de que explicar demais ele acabar estragando. Nesse filme até se mostra mais. Enquanto no primeiro filme a gente via muito pouco da criatura, a gente vai ver a criatura mais lá pro final. Nesse segundo ele não se preocupa tanto em esconder a criatura, até porque ela foi mostrada no final. Então, como você tem, né, digamos assim, já tinha o mistério revelado no primeiro filme, ou pelo menos parte dele, não tem problema mostrar nesse segundo, ficaria até um pouco incoerente. Aqui, na verdade, ele se preocupa menos com isso, ele tem todo esse cuidado em não ficar explicando, não, quem são suas crianças. Não, isso não importa, realmente continua ali. O que importa é a jornada daquela família, então ele acerta, né, no foco narrativo que ele quer dar. E, como diretor, também nessa combinação de roteirista, o John Krasinski se mostrou ser um cara, novamente, né, se mostrou ser um cara talentosíssimo. É simplesmente maravilhoso como ele consegue deixar você tenso assistindo. No primeiro filme, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei tenso ao ponto que eu tava quase dentro do filme, sabe, imerso. Eu tava tomando cuidado para respirar alto, porque você fica tenso com aquela situação de fazer barulho, você não quer, você quer não se mexer. E nesse segundo filme, várias vezes isso aconteceu também. Eu achei muito interessante como, inclusive, ele conseguiu fazer isso mesmo mostrando a criatura. Ele, novamente, se mostrou um cara extremamente hábil. Você vê a criatura ali, você fica com medo, porque o design da criatura é realmente bem bizarro, bem creepy, mas toda aquela vibe de não poder fazer barulho e as saídas engenhosas que ele dá para poder fazer os personagens conseguirem enfrentar aquelas criaturas é algo realmente de se aplaudir. Mostrou-se novamente um cara que sabe muito bem o que está fazendo, ele tem total, digamos assim, a mão, o controle dessa franquia. O John Krasinski cada vez mais vem se mostrando um cara excelente na questão de se criar um suspense, e não de um terror convencional. O filme não tem jumpscare, ou pelo menos se tem, são muitos poucos. É um filme atmosférico, e isso é incrível. Então, quando eu digo que eu amei o filme, é porque minhas expectativas estavam baixas, eu queria muito assistir, porque eu adoro esse universo do Lugar Silencioso, um dos meus filmes prediletos, mas eu estava pronto para me decepcionar. E não, para mim, o Lugar Silencioso, nessa questão de criar suspense, nessa questão de te deixar tenso, de deixar você aflito, ele funciona tão bem quanto o primeiro. O John Krasinski mantém o mesmo nível, e isso eu acho que é algo louvável. Primeiro, porque, como eu falei, a tendência é que o nível caia nessas continuações de franquia de terror. Segundo, que o nível do Lugar Silencioso, para mim, é um nível muito alto. Poucos filmes me causaram o que o Lugar Silencioso causou. E o Lugar Silencioso 2 ter conseguido causar isso, pelo menos em cenas específicas, fez com que o filme se tornasse também, digamos assim, ter sido uma surpresa maravilhosa, ter sido algo muito gostoso de assistir. Logo naquela cena inicial que dura 10 minutos, você já fica tenso ali. Você sente, beleza, eu voltei para esse universo, eu estou assistindo Um Lugar Silencioso, obrigado Krasinski por fazer uma parada dessa.
Falando em questão da narrativa, né, do roteiro como um todo, como eu falei, ele é simples. Pega os personagens, apresenta eles, dá as problemáticas, separa eles em cada um em 3 núcleos diferentes. Mas o Krasinski, novamente em questão de direção, ele faz com que esses 3 núcleos, por mais que sejam simples, funcionem muito bem. Ele consegue, digamos assim, deixar em paralelo as situações tensas. Quando está acontecendo uma situação tensa com um núcleo, está acontecendo com o outro, e a direção dele é muito dinâmica, vai de um lugar, vai para o outro, sem deixar confuso, pelo contrário, essa inda e vinda de um lugar para o outro, mostrando as situações tensas, deixa o espectador cada vez mais aflito. Então ele é um cara que sabe muito bem manejar isso. É um cara que, por mais que o roteiro seja simples, a construção de personagem dele é muito bem feita. Você já tinha um carinho, né, desses personagens principais dessa família vinda lá do primeiro filme. Você cria, né, um carinho também pelo Remnant, que é esse personagem novo que aparece. Então rapidamente você já está torcendo por eles, você não quer que eles morram e você fica preocupado que isso aconteça, até por causa do final do primeiro filme. Então, digamos assim, atinge todas as expectativas. O Lugar Silencioso 2, ele atinge tudo. Inclusive dá para ver que ele pega inspirações de várias outras obras. Tem muitos momentos que me lembrou The Walking Dead, essa parada, né, de você estar num mundo pós-apocalíptico como esse e ter que se preocupar muito mais com os seres humanos do que com as criaturas. Não necessariamente muito mais, mas se preocupar muito com os seres humanos. Tem aquela cena ali no barco, tudo, que quem assistir vai saber, lembra bastante essa vibe, né, The Walking Dead, de você ter uma espécie de facções de seres humanos que fazem merda ali naquele contexto. Bem como também muita coisa de design, essa questão da Reagan e do Emmett juntos, né, lembrou bastante The Last of Us, por exemplo, né, a dinâmica do Joe com a Ellie. Enfim, é algo muito bem construído, muito gostoso de se ver. Uma pena que é muito curto, é um filme de apenas 1h30, e aqui a questão não é nem só ser 1h30, porque tem filmes de 1h30 que entregam tudo ali que está sendo, né, proposto. A questão é, O Lugar Silencioso Parte 2 é claramente um filme de meio, ou seja, vai existir um Lugar Silencioso Parte 3, porque a jornada que é apresentada, ela não se completa. O filme literalmente acaba num gancho. Ele acaba sem finalizar, digamos assim. Isso, inclusive, pode ser algo que frustre algumas pessoas. Mas tenha a mente aberta no sentido de que, assim, O Lugar Silencioso Parte 1 foi muito bom, O Lugar Silencioso Parte 2 foi tão bom quanto. Talvez a única coisa que falte nesse Lugar Silencioso Parte 2, e nem teria como ter, é o fator surpresa do primeiro filme, porque o primeiro filme ninguém esperava nada, e do nada veio um filmaço. O segundo filme as pessoas já esperavam, já sabiam, já conheciam o universo, conheciam a capacidade do John Krasinski, então não tem esse fator surpresa, mas no resto o filme entrega. E pode ser frustrante essa quebrada no meio do parte 2, porque agora a gente vai ter que esperar um parte 3. Se essa quebrada, né, que não entrega um final, que deixa, digamos, muita coisa para resolver pro próximo filme, se ela vai ser boa ou não, a gente só vai saber quando sair o parte 3. Se o parte 3 manter o nível dos outros dois, beleza, tudo bem. A gente teve que esperar, mas conseguiu ficar satisfeito. Se o parte 3 decair o nível, a gente vai ficar com aquela sensação de devia ter ali colocado mais meia hora no segundo filme e ter acabado a história ali, não precisava de mais, enfim. Eu, particularmente, adorei O Lugar Silencioso Parte 2. Se vocês gostaram do primeiro filme, assistam o segundo sem medo algum, porque vocês também vão adorar. A questão é, fiquem sabendo que sim, vai ter o parte 3, possivelmente. O filme foi feito para ter uma continuação. Provavelmente quem vai editar isso é, né, a bilheteria, é a questão do sucesso do filme na questão monetária, né, se vai fazer dinheiro ou não. Deve fazer, porque é um filme que tem muito público. E vamos só torcer para que, vindo uma parte 3, ou quantos filmes vierem depois disso, eu acho que deve ser uma trilogia, que se mantenha o nível, que porventura, se fechar aquele arco ali naquela trilogia, eu sei que esse é um universo muito rico, dê uma acalmada, façam spin-offs depois de alguns anos. O próprio Lugar Silencioso Parte 2 teve calma para ser feito, ele não saiu logo na sequência, um ano depois do Parte 1. Trabalhem essa franquia com calma, com paciência e com carinho, porque aqui tem algo muito especial. Pelo menos para os fãs de terror, para os fãs de terror de atmosférico, o Lugar Silencioso se mostra ser algo que vem cada vez ganhando e crescendo mais, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição minhas redes sociais, me segue lá e também os meus links para os meus livros, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.